Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar falando sobre alguns personagens relevantes do Novo Testamento. Os primeiros personagens vão falar de Zacarias e Isabel, lá em Lucas 1, 5, 25. Nós vamos falar sobre os pais de João Batista. E sem dúvida alguma foram pessoas muito espirituais, senão Deus não os teria escolhido para gerarem o seu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. O profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Quem eram Zacarias e Isabel? Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias, que foi mencionado em 1 Crônicas 24:10. Ele era da linhagem sacerdotal, da linhagem de Arão. Isabel, sua mulher, também era, sendo uma das filhas de Arão, Lucas 1:5. E os dois, apesar de serem idosos, mas tementes a Deus, e durante toda a vida deles carregaram a infelicidade de não terem filhos. Para os israelitas, a não chegada de filhos era sinal de bênção, a chegada de filhos era sinal de bênção, mas Isabel era estéril. Não deve ter sido fácil. E agora, com a velhice chegando, quem iria cuidar deles? Mas a Bíblia nos diz que ambos eram justos diante de Deus. A justiça de Zacarias e Isabel era interior diante de Deus e exterior, irrepreensivelmente diante dos homens. Eles tinham testemunho. Que testemunho maravilhoso! Conheciam e obedeciam a palavra do Senhor. Zacarias era diferente dos sacerdotes e homens religiosos de seu tempo. Lá em Mateus 23, 3b, quando diz, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, mas não era assim com Zacarias e Isabel. Eles viviam a mensagem, eles viviam o que eles pregavam, as pessoas viam isso neles. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Como vai seu testemunho perante a família, os vizinhos, os colegas de serviço? Você pratica diariamente aquilo que você prega? Zacarias no templo. Aquele foi um ano muito especial para Zacarias. Ele estava em Jerusalém como sacerdote, mas aquele ano recebeu uma honra muito especial. Uma honra que acontecia uma vez na vida de um sacerdote. Ele foi escolhido para oferecer um incenso sozinho no santuário do templo. Lucas 1, 8, 9. E naquele exato momento, o anjo Gabriel avisa Zacarias que ele seria pai, que Isabel ficaria grávida. É algo maravilhoso. Zacarias ficou assustado. Não é de se esperar. O anjo tinha uma boa notícia para ele. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Lucas 1,13. Provavelmente Zacarias até já tivesse esquecido daquela oração, porque é costume do judeu orar, pedir apenas uma vez e depois só agradecer. Ele já havia pedido muito. E ele olha para ele, eu já sou velha, minha mulher avançada em dias. Como pode ser isso? É natural sua dúvida e seu questionamento. Nós poderíamos nos colocar no lugar dele, teríamos a mesma atitude que ele teve naquele momento. Mas aquele bebê seria um bebê bem diferente dos outros. Ele seria o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele seria o novo Elias. Lucas 1,17. O arauto do Messias, o anunciador do Messias, quem iria preparar o caminho. Zacarias, devido àquele ato de dúvida dele, ele sai, o anjo falou, enquanto o menino não nascer, você não vai voltar a falar. E ele sai dali mudo. E quando ele sai mudo dali, quem está lá de fora orando, o povo continuava de fora, o povo percebeu que algo sobrenatural havia acontecido lá dentro. Um milagre havia acontecido. Terceiro, a felicidade de Isabel e Zacarias. Isabel ficou em casa ansiosa para saber tudo o que aconteceu com Zacarias no templo.
Como deve ter ficado surpresa quando seu marido chegou em casa mudo? Não podia falar nada. Mas logo Isabel ficou alegre quando as palavras do anjo se cumpriram e ficou grávida. E esta criança não vai ser uma criança qualquer, não. Isabel deve ter refletido nas palavras do anjo sobre o seu filho e as ordens do anjo que ele seria nazireu e teria um grande ministério em converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor e converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1, 16, 17. Que responsabilidade em ser mãe de um filho com esta tarefa. Zacarias também deve ter ficado meditado nas palavras dos anjos e preocupado. Lembrado das profecias do Antigo Testamento, ele era um estudioso da palavra. Ele se preparava para ser pai do menino. É uma grande responsabilidade ser pai ou mãe. Como precisamos da sabedoria de Deus para criar os filhos hoje em dia? O nascimento de João. Como mandamento do judaísmo, ao 8º dia, eles circuncidaram o menino para cumprir a lei dos judeus. E perguntaram qual seria o nome do menino. Era costume dos judeus que o nome do filho houvesse alguma semelhança e alguma ligação com a genealógica do pai ou da mãe. E quando ele falou, olha, quando eles dizem que o menino seria chamado João, aí começou uma grande discussão. A família não tinha ninguém com este nome. Era algo novo. O novo estava chegando, a novidade. E no fim perguntaram para Zacarias, ele pediu uma tábua e escreveu o nome do menino e confirmou o anjo. E aí realmente eles creram que aquilo era cumprimento de uma promessa do Senhor e aceitaram o nome, que o menino se chamasse João. O nome João significa Deus teve misericórdia, e realmente Deus teve misericórdia para com Zacarias e Isabel, mas também para com o mundo inteiro, enviando João para preparar o caminho para o Salvador do mundo. O povo percebeu que aquele menino era diferente e perguntaram: que virá a ser, pois, este menino? Lucas 1,66. Que virá a ser, pois, este menino? Esta pergunta é comum aos pais, mas precisamos aprender que os filhos são empréstimo do Senhor, como herança, e Ele tem um plano para a vida deles. Procuremos descobrir o plano de Deus para eles e não forçar os nossos próprios planos sobre eles. O cântico de Zacarias, o cântico de agradecimento, de reconhecimento pela bênção recebida. Que alegria para Zacarias poder falar após meses de silêncio. Ele, cheio do Espírito, ofereceu um cântico de louvor ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Era o cumprimento da missão do filho. Foi traduzida naquele primeiro estribilho daquele cântico. Durante os meses de gravidez de Isabel, Zacarias teve muito tempo para meditar sobre as palavras do anjo e pesquisar nas Escrituras a respeito do filho que nasceria antes do Salvador. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Lucas 1,76. Você conhece bem as Escrituras e gasta tempo meditando nelas, como Zacarias fez. Suas orações e louvores ao Senhor estão cheios de pensamentos bíblicos ou são apenas suas próprias palavras? E para concluir, podemos imaginar a alegria deste casal idoso com seu filho da velhice, daquela rapinha de tacho. Como devem ter ensinado João desde cedo que ele nasceu de forma milagrosa e que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele. Podemos ver Zacarias mostrando as profecias do Antigo Testamento a João, lendo a Escritura junto com ele, meditando com ele, com toda a reverência, explicando o seu significado e o papel que João tinha que cumprir. Você gasta tempo ensinando a seu filho as verdades bíblicas? Lucas nos conta que João crescia como qualquer criança natural, normal. Se desenvolve, mas também se fortalecia em espírito. Lucas 1,80. Diariamente no seu lar, ele deve ter visto na vida dos pais o temor do Senhor, porque ambos eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor.
Que exemplo de vida para aquele que seria o profeta do Altíssimo. Lucas 1,76. Que exemplo de vida cristã estamos passando para os nossos filhos? É o que eu gostaria de deixar com você nessa tarde maravilhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.